galera, saudações vascaínas a você que me assiste aí. Me chamo Diego Faria e você está no canal O Vasco é Nosso. E aqui você fica bem informado de exatamente tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama. Beleza, rapaziada? Então, antes de começar esse primeiro vídeo aí desse domingão, esse pré-jogo aí de Vasco e Cruzeiro, eu peço para você deixar aquele like aí, essa mãozinha que tem o joinha que tá aí, que ajuda a gente bastante para poder chegar a mais vascaínos esse vídeo, né? Peço para você também compartilhar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, se inscrever para poder ajudar o nosso canal a crescer cada dia mais aí, beleza, galera? Nesse vídeo aqui a gente vai estar falando da classificação do Vasco, que já modificou de ontem para hoje. Vamos estar falando de Felipe Coutinho, que já tem estreia definida, né? Já passo para vocês isso aqui tudo certinho com detalhes. Vamos estar falando de Vasco e Cruzeiro, e a 777 Pátio admitiu pela primeira vez que já está quebrada. É isso aí, galera. Então fica até o final desse vídeo aí para você saber de exatamente tudo, né? Para a gente poder discutir bastante aí. Comenta, quero saber do seu comentário, da sua opinião sobre tudo que a gente estiver falando nesse vídeo aqui. Beleza, rapaziada? Então vamos lá esse vídeo aqui, esse pré-jogo aí, meio misturado com assuntos de burocracia, enfim, rapaziada, vamos lá, que é o que interessa, né? Vamos começar por campo e bola, que é o que a gente gosta de falar, né? O resultado de ontem entre Fluminense e Atlético Goianiense colocou o Vasco na 15ª colocação, né? E o Fluminense na zona de rebaixamento. O Fluminense perdeu, né? O Fluminense perdeu pro Atlético Goianiense, né? Em casa, né? No Maracanã, né? Por 2-1. E com isso o Atlético Goianiense passou não só o Fluminense, mas o Vasco também, né? E foi ali, subiu a 8 pontos, né? A situação do Vasco está começando a se acercar, né? Ficar muito ali, muito difícil de contornar, né? Mas a gente precisa dessa vitória de hoje. O fato é que passou, o Fluminense entrou na zona de rebaixamento, né? Mas a gente tem um jogo de hoje ainda para poder jogar. Vamos estar falando agora desse jogo de hoje, né? O Vasco que pega o Cruzeiro em São Januário, hoje, né? Às 6h30, jogo importantíssimo para o Vasco, porém muito perigoso, assim como você viu aí na nossa thumbnail, né? É um jogo que eu peço para o torcedor vascaíno que vá com calma. A gente sabe que o time não está performando, a gente sabe que o time não está bem, né? Uma derrota hoje seria catastrófica para a galera perder a cabeça. Então peço encarecidamente a você que vai ao jogo hoje, vá com calma, pelo amor de Deus. Protesta na arquibancada, não jogue nada no gramado, não brigue na arquibancada, não brigue aos redores de São Januário, porque isso pode prejudicar o Vasco. A situação nossa que não é muito boa pode piorar ainda mais. Então, eu peço para você, por favor, que vai ao jogo, que tenha consciência de que se você aprontar, quem vai responder é o clube. Você vai para casa e vai ficar tudo legal, mas o clube vai ficar ali ferrado, tendo que perder no mando de campo, pagar multa, enfim, tudo isso que a gente já conhece aí dentro do futebol brasileiro. E sem contar que, lembrando de que no ano passado, num jogo perigoso desse sim, a gente ficou quase 4 meses sem jogar em São Januário. Então é um jogo de extrema importância e muito perigoso, mas que a gente consiga ter aí um pouco de ciência, né, de inteligência, né, para que a gente consiga, caso acontecer de uma vitória do Cruzeiro, né, ou de uma atuação péssima, a gente acaba empatando, sei lá, né, a gente tem a cabeça no lugar, que a gente precisa protestar somente na arquibancada e não, né, na porradaria aí, como, né, tá de costume fazer. Então, por favor, galera, vá com calma, né? Obviamente que a gente torce pro Vasco ganhar, mas a gente precisa ter um pouco mais de cautela aí quando se fala, né, desses jogos perigosos em São Januário, né? Com isso, galera, o Vasco vai ter as ausências aí de Paê, Praxedes, que estão lesionados, Esforça, que está suspenso, Zé Gabriel e Galdames, que deve assumir a vaga desses dois aí, né? E o Vasco vem aí com a provável escalação que eu já tô maluco com esse treinador, de verdade. Já tô aí perdendo a linha com ele. Enfim, vamos lá. Escalação do Vasco: Léo Jardim, Puma Rodrigues ou Hugo Moura. O Hugo Moura pode ganhar uma vaga na zaga, gente. Olha que loucura, né? Hugo Moura, João Vitor, Michael e Léo. O Léo não sai do time, não sei o que ele tem aí com esse treinador que chega ao Vasco, que ele não sai do time, é impressionante, né? E Lucas Piton, Zé Gabriel, Galdames, David, Avison e Verratti. O Vasco continua insistindo em jogar no 4-3-3, que a gente não tem atacante para isso. A gente não tem atacante para jogar no 4-3-3, não adianta,
Não adianta. David de um lado e Adson do outro não vai colocar o Verratti na cara do gol toda hora. Não vai. Não adianta que não vai. Né? Enfim, é essa palhaçada que está acontecendo direto aí. A gente tem que entender aí e aturar isso que tá sendo feito. Né? Para mim, a gente está vendo que o treinador Álvaro Pacheco está com prazo de validade no Vasco aí muito vencido. Já, né? Não é nem por conta de ser um mau treinador, que ele pegou o Vasco numa época que não dá, irmão. Não dá. O cara tem que vir, o cara tem que conhecer o futebol brasileiro. Tá certo que ele pegou duas pedreiras, né? Palmeiras e Flamengo, mas, pô, não justifica tomar seis do Flamengo. Então, assim, e montou um time contra o Palmeiras muito bem, como ele montou contra o Flamengo, né? Com espaço no meio, o Palmeiras não fez mais porque não quis, né? Então, assim, eu acho que ele já tá com prazo de validade muito ali, já quase vencendo uma derrota. Hoje pode ser que ele saia do Vasco, tá? E o Ramon Dias pode estar voltando aí, já pode ter certeza disso, que essa movimentação ela pode acontecer e é bem real que isso pode acontecer, né? Pendurados no Vasco da Gama, né? Tem o Lucas Piton Galdames e o Matheus Carvalho, né? Já o Cruzeiro deve vir com a seguinte escalação, né? Anderson, William, Zé Ivaldo, João Marcelo, Marlon, Lucas Romero, Lucas Silva, Japa, Gabriel Veron, Rafa Silva e Robert, né? Deve ser esse time aí montado pelo treinador. Esqueci o nome do treinador do Cruzeiro, galera. Enfim, não tem aí muito o que dizer sobre o Cruzeiro, né? Não acompanho muito, mas a escalação, só pela escalação a gente já vê que os caras já têm um time melhor que o do Vasco, né? O Gabriel Veron, né? Lucas Romero, Lucas Silva, enfim, a gente já vê que aí o time está um pouco mais acima, né? E eles ainda chegaram contrataram o Dudu, né? Ex-Palmeiras, né? Isso porque o Alexandre Matos passou aqui e não prestava, né? Olha só como é que as coisas são bizarras. Tá muito mais do que provado que a 777 que não deixa a galera trabalhar. Vou falar dela daqui a pouco para vocês. Beleza, galera? A arbitragem desse jogo, Rafael Klein, né? É o primeiro árbitro, né? FIFA, né? Depois Rafael Silva Alves, Lúcio Flor e o quarto árbitro Anderson Ribeiro e o VAR Rafael Trace, né? Essa é a rapaziada do arbitragem que vai estar jogando, né? Apitando hoje, perdão, lá o Vasco e Cruzeiro em São Januário. Beleza, galera? Vamos estar falando agora de Felipe Coutinho. Felipe Coutinho que já tem data para estrear, segundo Leonardo Baran, né? O jornalista Leonardo Baran falou no seu canal no YouTube que ele já tem a data para estrear, que seria contra o Corinthians, né? Que se cairia, se não me engano, dia 13, numa quinta-feira, mas pode mudar esse jogo para o Maracanã, né? Para sábado ou domingo dessa mesma semana, ou seja, 17 ou 18, né? Dessa mesma semana aí de julho, né? Que o Vasco pode, de fato, ter o Coutinho em campo. A janela abre no dia 10, ele estrearia no dia 11, perdão. Dia 11 ele estrearia, porém é um jogo que o Vasco vai solicitar o Maracanã e com isso vai estar passando a partida para o dia 13, perdão, tá? Ele estrearia no dia 11, que a janela abre dia 10, ele estaria apto para jogar dia 11, né? E já jogaria dia 11. Porém, o Vasco está fazendo essa movimentação para que o jogo seja no Maracanã, né? Diante do Corinthians, né? Isso que o jornalista Leonardo Baran passou pra gente aí no vídeo dele lá no YouTube, né? Ele que tem muitas informações, coloca muita informação boa aí, é um jornalista muito bem conceituado, muitas das coisas que ele fala realmente vem e acontece, então vale a pena a gente parar e assistir um pouquinho, né? Ele que falou sobre também as exigências do Coutinho, que o Coutinho não fez exigências de que Teixeira e Souza voltariam junto com ele. Isso não foi pedido pelo Coutinho. Eu sempre desconfiei, né, desde o começo, né? O jogador não para a vida dele assim, né? Não para a vida porque o amigo não vai jogar no mesmo time que ele. Não vai parar, né? E acho que muito menos o Souza com o Alex Teixeira ia falar para poder parar, poder jogar só com eles. Acho que meio maluquice. O que pode ter acontecido são indicações, né?
E o contrato com o Aston Villa ainda não foi rescindido por conta do jurídico do clube, que tem que explicar ao seu conselho o porquê não vai contar com o Coutinho. Mas isso vai acontecer nas próximas semanas aí, né? Como eu disse para vocês. Beleza, galera? E agora, galera, vamos entrar aí no assunto desse vídeo que tá bombando aí, que é a 777 Páginas. Nada mais, nada menos, já admitiu que está quebrada. Um documento da 777 que passou, né, lá na Justiça Americana, comprova que a 777 está quebrada, né, que ela não tem dinheiro para poder pagar aquilo que deveria pagar, né, às outras empresas que eles pegaram dinheiro emprestado. E com isso pode culminar aí numa prisão, né, de Josh Wander e os seus comparsas aí das 777 Páginas. Por que isso? Porque é um conselho lá dos Estados Unidos que precisa, né, ser feito antes dessas empresas terem aí um aporte financeiro tão grande como a 777 veio pedindo empréstimo um atrás do outro. As coisas estão acontecendo e provavelmente deveriam ter as garantias. Só que essas garantias foram dadas como foi dado para o Vasco. Pegava empréstimo de um lado, apresentava do outro, pegava empréstimo do outro, apresentava no outro, e assim as coisas foram se enrolando e acabaram aí, né, perdendo a mão aí, e pode ser preso aí, pode sair preso nessa aí, né? E é o seguinte, galera, quem noticiou isso em primeira mão foi a galera do Expresso, do Expresso 1923, que eles colocaram a seguinte questão aqui: 777 admite pela primeira vez em processo que está correndo na Justiça dos Estados Unidos que está em rápido declínio financeiro. Além disso, não efetuou pagamentos de 15 milhões de dólares referente ao processo em questão. O contexto do fundo inglês acionou a justiça e cobra a 777 609 milhões de dólares. Olha que loucura, galera, né? Nos documentos da ação movida, né, nos Estados Unidos, a 777 admite não ter em sua conta nem próximo desse valor que o fundo cobra. Caso a 777 não devolva o dinheiro ou não apresente um plano para efetuar a devolução, os sócios fundadores Josh Wander e Steve Pasco já tiveram aqui em São Januário, tá, gente? Além deles, alguns ex-funcionários da empresa vão responder criminalmente aos tribunais americanos poderem ser presos, galera. Olha que loucura que o Salgado colocou a gente, né? Impressionante isso que está acontecendo no Vasco. Mas enfim, galera, vamos esperar que as coisas eu só não quero que isso respingue no Vasco, como já tem lá o Pedrinho colocou lá a liminar. Isso não vai respingar no Vasco por enquanto. Dificilmente a 777 pega esse poder do Vasco novamente, né? Então vamos esperar para ver mais uma vez aí o que vai desenrolar. Meu palpite para hoje: 1-0 Vasco, jogando mal, tá? Mas 1-0 Vasco hoje, pra gente dar uma amenizada na crise, assim eu espero. Quero saber de você, comenta aí o seu placar, beleza, galera? Curte aí, compartilha, se inscreve, tamo junto, espalha pra geral, valeu!